Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para repassar a todos a disciplina de avaliação da aprendizagem com a professora especialista Miriam Aquino. E vamos lá. Nós estamos com um material muito bom, de uma fácil leitura, uma fácil compreensão. Então, um conteúdo básico para as licenciaturas e, claro, que muito proveitoso. Não é um assunto um pouco resumido, mas é claro que cabe a cada um de nós, cada um de vocês, buscar mais conhecimento em pesquisas, porque o assunto ele é muito vasto. Então, vamos lá. O ensino-aprendizagem é um processo que visa a aquisição de consideráveis graus de conhecimento e de habilidades que demandam mudanças de comportamento de todos os envolvidos nesse processo. E a avaliação ela é tida como principal elemento para a averiguação dos resultados pretendidos e alcançados. Na unidade 1, nós estudaremos as bases históricas da avaliação. E uma das suas principais preocupações de estudo seria no contexto da avaliação da aprendizagem, dessa aprendizagem, que diz respeito a como atribuir notas aos alunos e como fazer para que essas notas representem o real desempenho do aluno. Ainda hoje, avaliar é confundido com medir, talvez pela própria origem histórica da avaliação. Dessa forma, o uso da avaliação como medida vem de longa data, ou seja, ainda estamos presos a um tradicionalismo. Segundo Libânio, os primeiros registros surgiram a partir do próprio corpo humano, o pé, o palmo, o dígito e o cubo. No caso, na leitura que vocês vão fazer, dentro dessa base do assunto sobre a base histórica, o pioneirismo do estudo da avaliação, vocês vão entender um pouco sobre essa questão, que antigamente, tempo dos nossos pais ou dos nossos avós e bisavós, a gente cresce com aquela ideia de, vamos medir tal coisa com palmo ou com o pé. Então, fica no vulgar a medida do palmo. E não o uso normal de uma fita métrica ou algo parecido que servisse para medir, mas sempre no popular, que seria o palmo ou o pé, entre outros tipos de medida. Avançando da história, Ebel relata que no século XIX, nos Estados Unidos da América, Horace Mann criou um sistema de testagem, sendo um dos pioneiros nessa área. Uma revisão mais específica em países como França e Portugal aponta para o desenvolvimento de uma ciência chamada docimologia. A docimologia vem do grego dokime, que quer dizer nota. A docimologia surgiu como crítica à extrema confiança dos métodos tradicionais utilizados, com os fins de seleção de exames e nos concursos. Vamos fazer uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem tradicional, ela sempre privilegiou o caráter classificatório e comparativo, deixando os indivíduos à margem de uma sociedade excludente. Para uma avaliação mais consistente, que atenta às necessidades do século XXI, a proposta de avaliação construtiva vem do encontro a atender às demandas e à superação dos desequilíbrios e desníveis dos educandos por meio de uma ação dialógica, mais crítica, interativa e participativa, ou seja, ainda medimos a capacidade dos nossos alunos por uma simples pontuação. E dentro desse estudo, nós podemos entender o método de Taylor, que seria que o ponto de vista dele dá a ideia de que o processo avaliativo ele consiste basicamente na determinação de quanto os objetivos educacionais estão sendo atingidos por programas institucionais.
Já as contribuições nas ideias de Bloom, ele sempre foca a questão de que as avaliações acrescidas com certas contribuições, elas são importantes tanto para o Taylor como para o Mager. Isso no pensamento, nos estudos que eles fazem. De modo que seu pensamento ele volta-se para a aprendizagem, sempre para a aprendizagem, para o domínio de conceitos que permite o sistema coerente desse ensino, que depois é divulgada, ou seja, que vai ser divulgada e que vai ter uma repercussão de uma ampliação para esses conceitos. No caso do pensamento de Bloom, ele sempre defende a questão de que a ideia de testes curtos e diagnósticos podem ser usados para determinar se o estudante dominou ou não unidades de ensino. Estes testes não devem receber nota, em hipótese alguma, e sim determinarem o domínio ou falta de domínio das habilidades, que permite tanto ao aluno quanto ao professor informações para melhoria de desempenhos ainda não dominados ou incentivos no caso dos já alcançados. Ou seja, sempre devemos avaliar o nosso aluno, o indivíduo, mas tirando aquela velha visão de que tudo vai valer uma nota. O objetivo maior da avaliação é o acompanhamento de cada etapa do processo de aprendizagem dos indivíduos em formação, ou seja, de maneira continuada, constante ou gradual. Se formos falar em provas e testes numa concepção mediadora, a gente chega a um consenso de que esse processo de ensino-aprendizagem ele deverá estar centrado no ensino do aprender a pensar e do aprender a aprender, tendo como referência a internalização e reconstrução dos conteúdos culturais. Qual a avaliação mais cabível? A avaliação mais cabível ao processo de ensino-aprendizagem do educando é aquela que transcende o compromisso do educador mediante o ato de instruir, relacionando os conceitos de aprendizagem como a verdadeira finalidade da educação, que é de contribuir para a transformação dos sujeitos em cidadãos. Ou seja, o que está em jogo não é apenas uma nota, uma quantidade, mas sim adquirir conhecimento ao longo da vida. Complexidade na avaliação da aprendizagem. É preciso que as escolas elas busquem formas de superação do currículo pluridisciplinar, favorecendo a integração interdisciplinar, a partir da especificação das disciplinas. Numa base de pensamento interdisciplinar está o pensamento dialético, que é necessário ir além dos conteúdos curriculares e dos temas do conteúdo do cotidiano, embora eles sejam quase sempre um bom ponto de partida. É sempre bom você, dentro do conteúdo que você está ministrando, você contar uma história, alguma coisa que aconteceu na sua vizinhança, ou um fato que está acontecendo na cidade, que esteja relacionado ao assunto do momento, no caso, que está sendo ministrado em sala de aula. E, claro, dependendo da repercussão do assunto, se faz uma avaliação. Então, você instiga o aluno a refletir, a avaliar o que está acontecendo no momento. E aí, claro que você vai gerar discussões sobre o assunto. E a avaliação como fica? Primeiramente, realiza-se um diagnóstico inicial, na qual se situam os conhecimentos de domínio dos alunos perante o tema definido, e a partir daí o professor elabora a sequência de aprendizagem que pretende seguir no projeto. Existem várias formas de avaliação. Então, cabe ao professor
buscar a melhor e inserir no seu contexto. No caso, o professor ele começa a avaliar o seu aluno a partir do momento que ele entra em sala, que ele senta na cadeira, na carteira, e a partir do seu comportamento. Então, ali já se faz uma pré-avaliação. E a partir daí, claro, o professor continua avaliando o indivíduo. A sua participação, o entendimento do assunto que está sendo colocado em debate, entre outras observações. A avaliação com sentido significativo, ele não é só a avaliação dos alunos, mas, sobretudo, a constatação das intenções do professor com sua prática. A avaliação fica, assim, ligada no sentido de globalização que se reflete no projeto e com a fundamentação psicopedagógica do currículo da escola. É interessante falar sobre instrumentos e critérios da prática avaliativa no ensino fundamental. Quais seriam esses objetivos? Objetivos esses que são instrumentos ou códigos para captar ao mesmo tempo os conteúdos que queremos ensinar, o domínio de conhecimentos em que queremos ensiná-los e as estruturas e estratégias cognitivas que queremos desenvolver nos nossos alunos. Isso leva em conta o que sempre usamos em nossa sala como formas de avaliação. No caso, organizar os seminários, são as tarefas de casa, avaliações continuadas, ou seja, um grupo de estudo em que você reúne ali os alunos naquele momento e dentro do debate você lança um tema e vai ser discutido dentro desse grupo e ali você já faz uma avaliação dentro da continuação do estudo que você está fazendo, trabalhos de grupo ou individual, as provas escritas, os trabalhos de campo, que é muito interessante você organizar um trabalho de campo onde você tira o foco da sala de aula, você tira o aluno dentro de 4 paredes e leva ele para um local amplo onde ele possa ter uma melhor visão de mundo. Isso é muito interessante, entre outros. Aí, claro que fica a critério de cada professor elaborar a sua avaliação. Os objetivos enunciados de forma observável referem-se às etapas concretas que o aluno deve superar. Se bem elaborados, devem permitir ao professor concluir que as capacidades subjacentes, ou seja, definir, comparar, relacionar, aplicar, resolver problemas, etc., são aprendidas. Ou seja, tudo isso está em jogo. Você é o observador. Então, cada ponto deve ser observado, deve ser comparado, aplicado, deve-se resolver os problemas que acontecem naquele instante para que se tenha uma boa aprendizagem. É preciso que o educador tenha sempre presente para si que o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. Essa percepção irá orientar a maneira de trabalhar os conteúdos, não os apresentando fechados e acabados. Ou seja, nós vivemos em um momento onde não só neste momento, mas desde sempre, que o nosso aluno, o educando, ele sempre vem com uma bagagem, ou seja, sempre tem um assunto novo para ser discutido. Então, por que o professor ele vai sempre deixar fechado aquele assunto?
Não. O bom é que seja um assunto aberto, onde todos possam opinar, dar as suas, fazer as suas críticas, aceitar a opinião do outro e, claro, gerar uma boa discussão. Porque assim todos vão entender, porque muitas vezes tem assuntos que alguns não entendem, ou não têm um pouco do conhecimento, não estão por dentro do que está acontecendo, no caso das atualidades, mas já tem o outro que está bem informado. Então, por que não trazer essa informação para a sala de aula, gerar discussões e depois fazer-se uma avaliação deste conteúdo que foi discutido em sala e debatido. Isso se torna uma discussão muito prazerosa, porque termina que no final do debate todos ficam por dentro dos assuntos atuais. Essa questão da avaliação infantil. É muito importante se falar sobre isso. Claro que dificilmente alguém vai se opor à questão de critérios mais rigorosos em relação a uma avaliação infantil. Por quê? Nós estamos tratando com a base, com crianças ou de um nível, digamos que do nível da ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2, onde eles não têm um total conhecimento, mas que a partir daquele momento, dentro das discussões, eles começam a entender o que está sendo repassado. Então, como avaliar esse público? Claro que não podemos fazer aquela avaliação rigorosa, também segue o padrão de avaliar em todos os pontos, porque dentro da sala de aula nós temos vários tipos de pessoas, cada uma com sua especialidade. Existem alguns com entendimento mais aguçado, já outros que demoram um pouco para entender o que se fala, mas todos vão ser avaliados. Agora, claro que existe as suas especialidades. No caso desta avaliação, no que se refere à avaliação infantil, na educação infantil, há que se considerar que as crianças apresentam maneiras peculiares e diferenciadas de vivenciar as situações, de interagir com o objeto do mundo físico. A cada minuto realizam novas conquistas, ultrapassam novas expectativas e causam muitas surpresas. Além disso, cada criança possui um ritmo próprio de interagir com o meio e de contribuir seu conhecimento, devendo o professor atentar para esse fato. Isso não ocorre só com crianças, não. Também ocorre com pessoas adultas. Professor, para que serve isso? Essa pergunta ela é tão básica. Serve para que você seja reprovado se não estudar. Quantas e quantas vezes no ensino fundamental maior, no ensino médio, ou seja, no ensino fundamental 2, ensino médio, ou até mesmo no nível superior, nós, professores, não nos deparamos com uma pergunta: para que serve isso? Qual a nota que eu vou ganhar se eu fizer esse tipo de trabalho? Então, sempre aquela questão da nota, avaliação por nota. A avaliação em si, ela gera uma grande discussão, que se faz quanto às questões. O que é avaliar? Quando avaliar? Como avaliar? Para que avaliar? Enfim, quanto às dificuldades e finalidades da avaliação, quais são as funções da avaliação que devem desempenhar. Vamos refletir sobre estas perguntinhas. O que eu vou avaliar?
quando eu vou avaliar, como eu vou avaliar e para que eu vou avaliar. Então, cabe a cada um, eu deixo em aberto essa reflexão sobre essa questão da avaliação, que é um assunto, muitas vezes, que, no meu ponto de vista, é delicado, porque, às vezes, o professor, ele comete aquele erro de generalizar uma avaliação, ou seja, se todos na sala não se saírem bem, então, para marcar aquela nota, ele repassa uma nota um pouco que abaixo do nível da aprovação, mas não leva em conta o esforço que os alunos tiveram, não levam em conta o nervosismo, não levam em conta o esforço pela apresentação, o esforço pela busca, as dificuldades. Então, tudo isso deve ser repensado e colocado em prática para que se possa, no caso, colocar em prática essa reflexão, para que se possa ser justos. Porque nós sabemos que nos grupos, em sala de aula, existem sempre aquele que não contribui com o grupo na questão das pesquisas, na questão do ajudar a equipe a buscar mais conhecimento. Como avaliá-los sem termos ideia do quanto nossas aulas foram significativas para eles? Existem indivíduos em sala de aula que não prestam a mínima atenção no que você fala, mas quando ele está em um momento só, em um momento de reflexão, seja onde for, ele consegue colocar no papel ou até mesmo organizar suas ideias, e no momento de uma apresentação do tipo seminário, que é o mais efetuado nos grupos de estudo, ele consegue repassar a mensagem de uma forma clara e objetiva. Então, devemos sempre estar atentos a essa reflexão. Mesmo que o aluno ele não esteja prestando atenção ao que você fala, mas ele teve a sensibilidade de, no seu momento que está sozinho, fazendo os seus estudos, ele vai em busca, ele pesquisa sobre o assunto. O resultado de uma avaliação está intimamente ligado à aula que se deu e que gerou a aprendizagem por parte dos alunos. Então, nem sempre temos 100% da atenção em sala de aula ou fora dela, no caso de um trabalho de campo. Constatarmos que a prática pedagógica está polarizada por provas e exames, que o foco do sistema educacional na questão da avaliação centra-se nos percentuais de aprovação e reprovação, caracterizando uma verdadeira pedagogia do exame, que se sobrepõe à pedagogia do ensino e aprendizagem. O termo avaliar tem sua origem do latim, provindo da composição avaliare, que quer dizer dar valor a. Porém, o conceito avaliação é formulado a partir das determinações da conduta de atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, que por si implicam um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objetivo ou ao objeto, ato ou curso de ação avaliado. Isso é muito interessante. Refletir sobre essa questão do avaliar. Como eu estou avaliando o meu aluno?
Como eu estou avaliando os trabalhos, as provas? Que valor eu estou dando a todo esse esforço feito por parte desses alunos? Porque existem as dificuldades, existem os déficits de aprendizagem, mas de certa forma eu não posso generalizar a questão da avaliação. Eu tenho que ter a sensibilidade, levando em conta o ponto de vista da especialidade de cada indivíduo que está sendo avaliado por mim. Avaliar vai muito além de olharmos para indivíduos como seres meramente observados, ou seja, a intenção avaliativa dessas condições para o professor cria objetivos e planeja atividades adequadas, dando assim um ponto de partida para essa observação, tornando clara a necessidade de se construir conhecimento e reflexão por parte dos professores acerca do processo avaliativo, seja ela na forma ou formal, na educação infantil ou em todos os níveis, seja a base, ensino médio, nível superior. Nós temos que ter um olhar diferenciado. Nesse sentido, avaliar não é apenas medir, comparar ou julgar. Muito mais do que isso, a avaliação apresenta uma importância social e política fundamental no fazer educativo. Para tanto, essas questões formuladas devem estar contextualizadas de forma a permitir reflexões, levantamento de hipóteses e conclusões. A avaliação, ela exerce forte influência sobre o que os professores ensinam, sobre o que os alunos estudam e, consequentemente, sobre o que aprendem. E isso é muito interessante nessa questão. Será que o que eu estou ministrando numa aula, o assunto que está sendo debatido em sala de aula, está sendo aprendido? Como eu vou avaliar esse indivíduo no final de uma reflexão que foi estudada? Essa reflexão será feita pelo aluno, pelo indivíduo, de forma escrita, que é aquela prova tradicional, ou um seminário, ou uma produção de texto. Como eu vou avaliar o conhecimento dele? Então, eu tenho que levar em conta todo o ponto de vista que já foi falado, citado antes. As concepções da avaliação da aprendizagem vigente nas escolas. Essa avaliação, ela tem como elemento integrante da prática pedagógica e deve ser considerada como um meio e não como um fim em si mesmo. Um meio de verificar se esse processo de ensino-aprendizagem está ocorrendo de acordo com os objetivos definidos e as práticas pedagógicas desenvolvidas. Existem etapas para esse processo de avaliação. Os objetivos a alcançar são definidores do processo de avaliação, isso é, são os objetivos que dizem o que avaliar, do que registrar e de que forma, quais os instrumentos a serem utilizados, a atividade e qual o encaminhamento a ser combinado com o aluno, tendo em vista o reiniciar do processo da aprendizagem. Nós podemos pensar também quais os envolvidos no processo de avaliação. Dentro dessa reflexão, podemos analisar o quê? Que antes de elaborar qualquer proposta de avaliação, há que se pontuar os seguintes aspectos.
o aluno, que é o centro do nosso processo, o plano e o professor. Nesse caso, esse plano seria o quê? Seriam todos os trabalhos elaborados pelo professor que vão ser colocados em prática. E como o nosso aluno ou o indivíduo ele vai receber esse plano? Aí cabe ao professor fazer toda aquela averiguação no final do processo para que o aluno não seja prejudicado, dependendo da avaliação, da escolha, do critério que será feito pelo professor. E o que vamos avaliar? Tornando-se como base o currículo e os objetivos elaborados pelo professor, são vários aspectos a avaliar. Nos aspectos cognitivos, podemos avaliar os conteúdos, o conhecimento dos alunos nos diversos níveis estabelecidos das disciplinas, produtos, estruturas internas que revelam o nível de proficiência do aluno para elaborar os conteúdos relacionados com conhecimentos anteriores e aplicados à situação concretas, conhecidas ou novas. Para que eu vou avaliar? Avalia-se para verificar o trabalho pedagógico, para analisar e reorganizar o processo de ensino e aprendizagem. Considera-se essencial que o professor não perca de vista a função diagnóstica da avaliação, ou seja, ela deve ser utilizada como subsídio para a revisão do processo de ensino e aprendizagem. Quem eu vou avaliar? Não somente o aluno, mas o próprio projeto que está sendo executado, seus conteúdos, a metodologia de trabalho, a relação entre os grupos, a própria avaliação que está sendo executada, entre outras. E quando eu devo avaliar? A avaliação é um processo contínuo. As provas e testes com datas determinadas não podem ser o único instrumento de avaliação. O objetivo principal da avaliação não é avaliar o aluno, mas sim o direcionamento do trabalho pedagógico, seja ele em qualquer tipo de curso ou qualquer tipo de nível. É sempre interessante focar nesse assunto, que o objetivo principal da avaliação não é avaliar o aluno, mas sim o direcionamento e o seu conhecimento. Para finalizar esse assunto, que claro que eu fiz apenas um resumo sobre o assunto que está sendo repassado a todos, porque eu vou deixar para que vocês possam refletir sobre esse assunto. Um assunto que gera muitas discussões, tanto positivas como negativas. Existem várias formas de avaliação, então essa forma de avaliar é praticamente um assunto complexo. Então, eu tenho a minha forma de avaliar o meu alunado. Claro que cada pessoa tem a sua forma. Não segue a um padrão geral, mas seguindo alguns critérios. Claro que avaliar sempre será uma forma, porque o sistema ele exige que se tenha uma nota como código, para deixar um registro. Porque não se faz uma avaliação simplesmente por avaliar. Precisa-se deixar um registro. E essa forma de avaliação aí vai depender de cada um, nos critérios que foram abordados ou
os critérios que forem exigidos pelas instituições. Eu vou deixar para vocês uma reflexão de uma frase de Sócrates, que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é muito conhecida e muito usada. E, finalizando, eu deixo agradeço pela compreensão de todos, né? E eu espero que tenham um bom estudo, que gostem dessa disciplina de avaliação da aprendizagem, que vocês possam buscar mais conhecimento em relação, quem já está em sala de aula, aprimorar, né, o conhecimento sobre a questão da avaliação, e quem não está no mercado, mas que futuramente estará, buscar novos critérios, claro que seguindo os padrões da instituição que você está trabalhando, mas sempre está com um olhar diferenciado, ter um olhar diferenciado, porque nós sabemos que o nosso público, ele é diferenciado, existem as especialidades. E claro que em uma avaliação escolar, uma das questões pedia ao aluno que comentasse a frase de Sócrates. Resposta de uma aluna: acho uma frase muito profunda, tão profunda que nem consigo captar seu real significado, mas acho que Sócrates está certo quando diz a frase, pois sendo um sábio não teria dito besteira. Assim mesmo que eu não entenda nada do que ele disse, tenho certeza de que a frase tem um grande significado em todos os aspectos em que for analisada. Salve-se quem puder. Mas é claro que não vamos radicalizar nas nossas avaliações, sempre tendo a sensibilidade de observar o indivíduo que está se avaliando. Bom estudo para todos e até mais. E deixo em aberto reflexões sobre avaliação e até a próxima.